Salve rapaziada, salve moçada, salve galera do terceiro ano, tudo beleza, tudo firme, tranquilidade, massa. Nova etapa, né? Começando aí com um novo gás, um novo fôlego. Então, se estamos falando em novo gás e novo fôlego, então prepare que haja fôlego nesse novo assunto. Vamos trabalhar sobre a Guerra Fria, história geral, né? Já trabalhamos lá com outro fôlego relacionado à ditadura civil-militar, à Segunda Guerra Mundial e agora mais guerra, né? Vamos trabalhar a respeito da Guerra Fria. Vamos embora. Gente, olha só. Temos aqui uma coisa chamada de a nova ordem bipolar. Não é a nova ordem mundial, viu? A nova ordem mundial, ela vai modificar essa ordem bipolar aí. Por quê? Observem que temos aqui, evidentemente, né, um projeto do mapa. E embaixo temos aqui duas referências, né? Os dois novos blocos econômicos que surgirão aí no pós-Segunda Guerra Mundial. Capitalismo e o socialismo. Observem, de acordo com as cores aqui das legendas, o que é que está acontecendo em cada continente. Né? Vejam que temos a predominância do socialismo na União Soviética, né, que corresponde aqui à União Soviética e os demais países da Europa, correspondente à chamada Europa Oriental, a China, né, ali na Ásia, e para cá, Europa Ocidental e os Estados Unidos, temos aí a relevância do bloco capitalista. Observe também que aqui ele coloca o seguinte, ó, principal polo ou centro político, militar e econômico capitalista. Ó, União Soviética, aliás, Estados Unidos. No caso da União Soviética será o quê? Principal polo econômico ou militar também, né? Socialista no caso da União Soviética. E entre outros aspectos. Por que eu estou querendo passar isso daqui? Gente, já adiantando, quando acontece esse fim da Segunda Guerra e o início da Guerra Fria, no decorrer da Guerra Fria, teremos a formação aí de algumas formações de defesa, digamos assim, que serão chamados Pacto de Varsóvia e a OTAN. O Pacto de Varsóvia, do lado lá da União Soviética, encabeçada pela União Soviética e os demais países de cunho socialista, de cunho comunista, lembrando que o comunismo é a última fase do socialismo, e a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, encabeçado pelos norte-americanos e os demais países capitalistas. Então temos essa formação aí dessa nova ordem bipolar, o mundo bipolar de 1945 até lá o final dos anos 80, beleza? E agora vamos de fato aí a esse contexto da Guerra Fria, né? Mas para podermos entender essa questão da Guerra Fria, temos que entender os antecedentes. Na verdade, vamos revisar, basicamente, né? Vamos entender o quê? Lembre-se, antes da Guerra Fria, o que antecedeu essa Guerra Fria foi a Segunda Guerra Mundial, não é isso? O maior conflito mundial, que durou aí 6 anos, de 1939 a 1945. Então temos lá, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em duas esferas de influência. O bloco capitalista, sob a liderança dos norte-americanos, né, dos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado lá pela União Soviética, onde a partir daí, então, instalou-se uma tensão permanente no planeta, chamada de Guerra Fria. E, minha gente, uma atenção, né? Aquela pergunta clássica dos alunos, que já virou motivo de chacota, tem que comentar isso, né? Professor, o que foi a Guerra Fria? Vem lá, sempre aqueles mais estudiosos,
a Guerra Fria foi a guerra que não foi quente. Gente, pelo amor de Jiraiya e de Jaspion, não é? Por favor, imagine Jaspion e Jiraiya nesse período aí da Guerra Fria. Seria uma beleza, né? Mas envolve Estados Unidos e União Soviética. Então vamos deixar os asiáticos de fora, até certo ponto. Porque os asiáticos estarão nesse conflito também. Vamos lá. Guerra Fria, gente, foi uma guerra onde não houve, apesar de ter uma discordância, houve sim derramamento de sangue, mas vamos reorganizar. A Guerra Fria, ela foi uma guerra onde não houve um conflito direto entre essas duas superpotências, né? Duas superpotências que, diga-se de passagem, que saíram lá do final da Segunda Guerra e ganharam esse destaque no mundo, certo? Então não houve um conflito direto entre essas duas superpotências, até porque, como se sabe, né, a Guerra Fria foi uma guerra que, se de fato ela tivesse ocasionado algo maior, que aí seria a Terceira Guerra Mundial, talvez ficássemos, acho que nem metade do planeta, mais nada, né? Um conflito nuclear, seria uma guerra nuclear, beleza? Esta conflagração teve início após a Segunda Guerra Mundial, como já foi dito, mais precisamente em 1947, quando o presidente americano Harry Truman faz um discurso no Congresso americano afirmando que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos. E aí vem aquela questão de atualidade, todo mundo já sabe, né? Os Estados Unidos, que é a maior não, né? Mas é uma das superpotências, mas em questão de liderança mundial, quer queira que não, vez ou outra ela está aí se envolvendo nessas questões de governos, sejam tanto democráticos como também não democráticos. Beleza? Lembrando, uma outra coisa aí, nesses antecedentes, a Guerra Fria. Gente, o que é que vai acontecer com a Alemanha, depois que os nazistas eles são derrotados lá na famosa Batalha de Stalingrado, depois do Tribunal de Nuremberg e tudo mais? Lembre-se, a Alemanha ela será dividida inicialmente, lembrem-se disso, a Alemanha ela será dividida inicialmente em 4 zonas de ocupação, ou seja, 4 zonas de ocupação essa pelos países vencedores da guerra: Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Posteriormente, esta divisão ela vai ficar concentrada somente entre soviéticos e norte-americanos. E aí teremos a divisão da Alemanha, não é isso? A Alemanha capitalista e a Alemanha comunista. Olha lá, olha. República Democrática Alemã, alinhada à União Soviética e conhecida como Alemanha Oriental, e República Federal da Alemanha, alinhada aos Estados Unidos e conhecida então como Alemanha Ocidental. Mas, professor, como é que foi essa divisão? Foi uma linha imaginária? Negativo, meus queridos. Lembrem-se, Muro de Berlim. Beleza? Outra coisa que marca aí a Guerra Fria, ou melhor, o final da Guerra Fria, né, ela só chega ao fim lá em meados do início dos anos 90, vai ser marcado pelo quê? Inicialmente pela queda do Muro de Berlim e posteriormente, aí finalizando de vez essa divisão das Alemanhas, né, o final da Guerra Fria com o fim da União Soviética, né? Ou seja, a União Soviética então vai ser desmanchada, países que entraram nesse processo retornam e novos países irão surgir, evidentemente, com essas repúblicas socialistas soviéticas. Beleza? E aí temos um errozinho, né, de digitação, evidentemente, não poderia perder o praxe, mas tudo bem, vida que segue, as origens da Guerra Fria. Então veja, em 1947, com o objetivo de combater o comunismo e a influência soviética, o presidente americano Harry Truman proferiu um discurso no Congresso americano. Nele, afirmava que os Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir
as tentativas de dominação externa. Então, aquela coisa, nessa dominação externa que os norte-americanos colocavam, era, olha, vamos ter cuidado com esse apocalipse. Que apocalipse é esse? O comunismo, o socialismo, beleza? No mesmo ano, o secretário de Estado americano George Marshall lançou o Plano Marshall, que propunha ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. Afinal, os partidos de esquerda cresciam devido ao desemprego e à crise generalizada, e os Estados Unidos temiam perdê-los para a União Soviética. E aí vem pormenores que eu irei já mencionar. Como resposta, a União Soviética criou então o Cominform. O que era esse Cominform? Era um organismo encarregado de conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus. Também era sua tarefa afastar da supremacia norte-americana os países sob sua influência, gerando aí gerando o bloco da cortina de ferro. Essa cortina de ferro eu estarei comentando com as relações que envolvem essa famosa cortina de ferro na próxima aula, beleza? Então vamos continuando aí o nosso processo relacionado às origens e todo o contexto da Guerra Fria. E aí temos as causas da Guerra Fria. Bom, as causas da Guerra Fria, né, ela já é marcada não somente pelo fim da Segunda Guerra Mundial, mas essa causa da Guerra Fria, ela tem uma influência um pouquinho mais para trás, lá em meados do início do século XX, ao final da Primeira Guerra Mundial. Certo? Vejam só, com a Conferência de Potsdam, o mundo foi praticamente dividido em áreas de influência entre Estados Unidos e União Soviética. As duas potências que emergiram no pós-Segunda Guerra demonstravam interesses em expandir-se economicamente, né? Expandir-se na economia e na política. A tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética aflorou em 1947, quando na Turquia e na Grécia, né, pela Conferência de Yalta, deveriam ficar sob o domínio inglês, o que não acabou acontecendo. Eclodiram movimentos comunistas que pretendiam aliar essas duas nações à União Soviética. As tropas norte-americanas interviram na região, sufocando esses movimentos comunistas. Na ocasião, o presidente norte-americano Harry Truman enviou uma mensagem ao Congresso dizendo que os Estados Unidos deveriam apoiar os países livres que estavam resistindo a tentativas de subjugação por minorias armadas ou por pressões externas. Na realidade, a mensagem do presidente Truman, que tratava sobre a Grécia e a Turquia, justificava a intervenção militar dos Estados Unidos, não só nesses países, mas também em outros, nos quais os comunistas pudessem vir a disputar o controle político. Ou seja, isso significa que um pequeno pretexto para que os norte-americanos, então, pudessem invadir os demais países que tinham lá a sua alçada comunista, a sua alçada socialista. Gente, lembrando, já que estamos falando em países comunistas, né, em pretexto norte-americano, lembre-se dos seguintes pontos. Vez ou outra estarei mencionando isso. Mas vamos lá. Conflitos durante a Guerra Fria. Vamos lá, gente. Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, né? A questão dos mísseis lá em Cuba. E não pode esquecer também da própria Revolução Cubana. Beleza? Quais são as características da Guerra Fria? Oxente, tem característica? Tem. Se tem causa, tem característica. Nada tem sua existência sem uma devida característica. E aí colocamos o quê? Polarização do mundo, corrida armamentista, corrida espacial, interferência estrangeira. Não está aqui, mas também podemos mencionar outras características. Qual seria essa outra característica? Bom, se temos a corrida espacial e temos a corrida armamentista, também temos a questão da espionagem. Lembrem-se,
Se os Estados Unidos têm a CIA até hoje, a União Soviética, os soviéticos, eles tiveram a CIA soviética, chamada de KGB, que inclusive, né, dizem, né, roda e vira, essa KGB ela tenta retornar, essa polícia secreta lá dos russos, hoje, né, russos, mas anteriormente dos soviéticos. Então, a Guerra Fria, ela foi marcada não somente por esse contexto de polarização, de corrida armamentista, espacial, interferência estrangeira, mas também de espionagem. O mundo vivia uma situação pós não, né, que pós é depois, mas vivia uma tensão apocalíptica, porque a qualquer momento algo poderia acontecer. Você imagine, né, outra coisa também, a questão das mídias, da comunicação. E aí até esquecendo disso, as comunicações de uma forma geral nesse processo da Guerra Fria. Então vocês imaginem, olha lá, os Estados Unidos lá e dizem, vamos criar os bunkers, os famosos bunkers subterrâneos, ou seja, os abrigos subterrâneos, porque a qualquer momento os soviéticos poderão lançar mísseis, poderão lançar uma bomba, e vice-versa. Os soviéticos faziam a mesma coisa. Gente, vamos tomar cuidado, vamos fazer os nossos abrigos, porque a qualquer momento os norte-americanos vêm cá e pô, né? Cá na União Soviética. Então era sempre aquela briga, certo? Os mesmos utilizando os mesmos discursos, só mudavam os lados, só mudavam os nomes. E aí temos os famosos filmes de espionagem, o mais famoso e célebre, né? 007, James Bond, colocando aí nesse contexto da espionagem, os diversos filmes nesse processo de Guerra Fria. Vamos lá. Doutrina Truman. Gente, não podemos esquecer das doutrinas. Tivemos lá Plano Marshall, macartismo, a própria doutrina Truman aí sendo colocada, Cortina de Ferro, entre outras denominações, entre outras doutrinas, quase que não sai, entre outras doutrinas e movimentos que serão pertinentes a esse momento histórico. Roda e vira, né? Tivemos aí um novo processo de Guerra Fria, quando tivemos o conflito entre, vez ou outra ainda rola uma certa faísca, né? Estados Unidos e Coreia, e aí o mundo parou. Eita, é a nova Guerra Fria. Mas depois falaram, gente, aí está o processo do que viria a ser, ou do que possa vir a ser a Terceira Guerra Mundial. Aí vem um outro processo, qual foi? Tem lá a briga, né? Sempre Estados Unidos. Mas a briga mesmo, olha lá, hein? Pleno século XXI, passada a Guerra Fria, roda e vira, está lá a faísca. Estados Unidos e Rússia, né? E os países que têm o apoio da Rússia, ou melhor, que ostentam a bandeira do sociocomunismo. Aí rola lá Estados Unidos e China, Estados Unidos e Coreia do Norte, Estados Unidos e Rússia, e por aí vai. Mas voltando cá ao nosso contexto dessa doutrina Truman, o que era a doutrina Truman? Conjunto de medidas que visavam conter a expansão comunista. E aqui eu digo uma coisa que eu já havia dito no assunto passado lá sobre a ditadura civil-militar. Gente, enquanto a Guerra Fria ela está acontecendo no mundo, o processo histórico ele não para nas demais partes. Enquanto a Guerra Fria ela acontece no mundo, lembrem-se, tivemos aqui no Brasil quem, nesse processo aí, a chegada de quem? Eurico Gaspar Dutra à presidência, posteriormente, segundo o governo Vargas, entre outras coisas. E uma referência, as ditaduras que aconteceram na América, ela tem influência direta com a Guerra Fria, porque os norte-americanos não queriam que nenhum país americano tivesse sob influência de quem? Do comunismo, do socialismo. Então a ditadura, ela tem relação, sim, com a Guerra Fria. Vamos lá. A doutrina Truman, ela corresponde ao conjunto de estratégias econômicas, diplomáticas e militares de alcance global. Foram realizadas pelo governo dos Estados Unidos da América a partir de 1947.
O intuito era impedir a proliferação do comunismo e garantir o pleno funcionamento do capitalismo mundial diante das manobras da política soviética. É isso aí, Guerra Fria, hein, gente? É isso aí. Mais uma referência, né, dos planos, das doutrinas instituídas lá durante a Guerra Fria. O famoso Plano Marshall. Gente, lembrando, ó, doutrina Truman, Cortina de Ferro e o Plano Marshall são, ou eram, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer nas próximas, mas geralmente são contextos de peso, quando temos história geral sobre a ação da Guerra Fria, que cai no Enem. É questão de vestibular maciça, certo? O Plano Marshall foi um programa de auxílio humanitário oferecido pelos Estados Unidos da América aos países europeus de 1948 até 1951. Já falamos um pouquinho do Plano Marshall lá na frente, né? Apenas só a título de reforço para vocês. Foi realizado por meio de assistência técnica e financeira para ajudar a recuperação dos países europeus destruídos pela guerra. Também tinha como objetivo, o Plano Marshall tinha como objetivo não deixar que certos países, para não mencionar, né, que certos países passassem a influência de quem? Socialismo. Por esse motivo, foi uma forma de estabilizar o capitalismo na Europa Ocidental, bem como garantir a integração dos países europeus. Coisa brava, Guerra Fria, hein, gente? E aqui chegamos ao nosso último ponto, né? Aquilo que eu falei logo lá no comecinho, quando apareceu a imagem do mundo bipolar, do qual eu havia citado, OTAN e Pacto de Varsóvia. Eram unidades, eram corporações mútuas que tinham no intuito da mesma finalidade para ambos: proteger qualquer país, seja ele da OTAN capitalista e o Pacto de Varsóvia socialista. Um país que fosse acometido por uma invasão, então todos lá, seja ele de qual lado fosse, iriam ao mesmo patamar, à mesma luta. Então vamos lá. A Guerra Fria foi também responsável pela formação em 1949 de duas alianças político-militares. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, encabeçado lá pelos Estados Unidos e seguindo os países capitalistas, e o Pacto de Varsóvia pela União Soviética e demais países sociocomunistas. A OTAN era composta inicialmente por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. E mais tarde juntaram-se a Alemanha Ocidental, Grécia e Turquia, opondo toda a Europa Ocidental à União Soviética. E aí, né, em represália, os soviéticos falaram: não vamos ficar por menos, não é bem assim não que a banda toca. Em 1955, em represália, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia para impedir o avanço capitalista na sua área de influência. Observe, né? Era a mesma coisa, só mudavam os blocos econômicos e os países envolvidos. No ano de sua fundação, faziam parte União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e Romênia. Os dois pactos tinham em comum o compromisso de mútua proteção entre seus membros, pois entendiam que a agressão a um deles atingiria a todos. Um efeito cascata, um efeito dominó. E o Pacto de Varsóvia desapareceu entre 1990 e 1991, em consequência do fim dos regimes socialistas do leste europeu. Como consequência, a OTAN perdeu o significado que lhe deu origem, mas, que fique bem claro, perdeu o significado de origem, mas está aí presente até hoje. Certo, galera? Então, esse é o nosso processo relacionado à Guerra Fria nesta aula de hoje, essa primeira parte. E aí nas próximas aulas, na próxima aula, melhor dizendo, teremos
o fôlego que vocês terão que ter. Iremos falar da Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, a corrida armamentista, as corridas que são pertinentes a esse processo, e aí estejam preparados, estejam focados para o que virá a acontecer nessa próxima aula e o enredo e desfecho, consequentemente, desta Guerra Fria. Beleza? Outra coisinha. Acho que termina aqui, não temos mais slide, mas não tem o slide, mas tem atividade, certo? Tem atividade que eu deixo aqui para vocês, lembrando, né, como sempre, a referência, módulo 11, capítulo 31 e as atividades da páginas 16 e 17. Beleza, meus queridos? Façam, estudem, reflitam e dúvidas, nos encontramos no próximo plantão de dúvidas. Um abraço.